Olá, pessoal, boa noite. Por favor. Oi. Tá, agora sim. É difícil porque tenho lenços multifocais. Agora nunca sei qual a distância certa. Olá, amigos e amigas do Clube Transatlântico. Primeiramente, para quem me ainda não conhece, sou Vipka Rabe, vice-presidente do Clube Transatlântico. É uma honra tê-los conosco esta noite, na segunda edição do evento Happy Hour de empreendedorismo, agora com este tema tão atual que é Smart Cities. A primeira edição, a Agritech, foi um sucesso. Tenho certeza que hoje à noite será muito proveitoso para todos vocês. Trata-se de uma iniciativa do Clube Transatlântico, em parceria com a Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha e o Genova Hub, que trazem os palestrantes para compartilhar e debater as suas experiências em que... Magali, a próxima vez, usa palavras menores, por favor. E suas experiências maravilhosas. Tudo isso em clima de happy hour, com finger food e espumante alemão à vontade. O Clube Transatlântico promove uma série de eventos das mais várias temas e uma plataforma Brasil-Alemanha aberta ao público em geral para a realização de networking e aquisição de conhecimentos. Ele apresenta diversos benefícios para os associados, inclusive parte do valor pago pela associação revertido em vouchers para serem utilizados no restaurante do Espaço Citron. Quem quiser mais informações, tem um cartãozinho em cima da mesa, apenas solicitar para o e-mail. Estamos todos, coisa técnica agora, estamos todos participantes de um live no Facebook e peço a todos que na hora de debate com os palestrantes não deixem de falar no microfone que circulará. E aproveito também para solicitar a vocês que sigam-nos em nossas redes sociais, Insta, Facebook, etc., que ficaram sabendo dos nossos eventos e novidades. Para o mês de novembro, temos a terceira edição deste evento, com o tema Indústria 4.0, no dia 22, e no dia 29 teremos um sarau com os bolsistas Mozarteum brasileiro. Contamos com a presença de todos vocês. Teremos hoje à noite a presença de dois palestrantes. Rui Martins Rosado, bem-vindo, que atualmente vem se dedicando a soluções inovadoras, utilizando o geoposicionamento, sendo sócio da empresa Itzel, Soluções em Geolocalização. Marcelo Gando, CTO do Millennium Bus, atuando na implementação do sistema OpenCV, não sei, que em breve ele mesmo explicará para vocês. Eu realmente não sei nada sobre isso, como vocês devem perceber, por isso eu vou ficar aqui, não vou deixar vocês. Antes de iniciarmos o debate, teremos um intervalo de 10 minutos para todos se servirem dos seus alimentos e bebidas e participar do evento mais à vontade. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e agora dá a minha palavra ao Bruno, da Câmara. Bruno, bem-vindo. Obrigado, Vipki. Olá, pessoal, boa noite. Bom, como já apresentado, eu sou Bruno Zarpelon, diretor da Câmara Brasil-Alemanha de Inovação e Tecnologia. E antes de falar algumas palavras sobre a Câmara Brasil-Alemanha, sobre o Departamento de Inovação e Tecnologia, queria agradecer a presença de todos vocês, fazer um agradecimento especial também ao Rui e ao Marcel, que toparam vir aqui hoje contar um pouco da história de vocês. E para quem acompanha um pouco a Câmara, vocês devem saber que nós fazemos uma série de ações voltada a startups, voltada às tecnologias, voltada à indústria 4.0, a uma série de temas relacionados a negócios, business, a parte técnica. Porém, a gente sempre sentiu falta de ter algum momento para poder ter algo mais informal com vocês, para poder compartilhar, para poder beber alguma coisa, para poder bater um pouco de papo sem a necessidade, sem aquelas amarras de estarmos no evento.
Então, para a gente é muito legal estar aqui hoje com a VIP, que está com o Clube Transatlântico, porque por meio da parceria com o clube, com a Gênova, a gente conseguiu criar esse momento. Que é um momento que a ideia não é vir aqui fazer um pitch das nossas startups, não é tentar vender para vocês alguma coisa, mas é sim vender a história dessas pessoas que estão vindo se apresentar. Para eles contarem um pouco como é que se deu a trajetória deles. Ninguém aqui, talvez, obviamente, vai conhecer as startups, vai ter talvez um momento de pitch, assim por diante, isso é natural, mas o principal que a gente quer explorar aqui hoje é um pouco da jornada que essas pessoas passaram de empreendedores. A gente quer mostrar um pouco mais para vocês o outro lado da história. Lá na Câmara, a gente sempre está acostumado a ver aquele PowerPoint bonito, aquelas histórias, aqueles números, aqueles impactos, aqueles nomes diferentes de tecnologias, mas a ideia aqui é um pouco diferente. É trazer o lado humano da coisa. E nada melhor que para aflorar o lado humano, champanhe à vontade pelo Clube Transatlântico. Então, por favor, aproveitem desse benefício oferecido pelo Clube Transatlântico. Afinal, estamos num clube alemão, estamos com a Câmara Alemã, temos a Gênova que dá uma quebradinha aí nesse espírito germânico, mas não se prendam à questão germânica de ser, vamos explorar, vamos sair bastante da caixinha. Eu acho que a ideia aqui hoje é ter um encontro bastante informal. Então, tem esse momento sim que vai ter a apresentação das startups, mas a partir daí a ideia é de fato que a gente possa bater um papo. Então, os palestrantes vão estar aqui na frente, que vocês perguntem, tirem suas dúvidas, e principalmente as dúvidas relacionadas às pessoas, à trajetória, ao profissional e não, vamos assim, à empresa em si. Falando bem rapidamente sobre Câmara Brasil-Alemanha. Para quem não conhece, a Câmara Brasil-Alemanha faz parte de uma rede mundial de câmaras. Nós estamos presentes hoje em 90 países, com cerca de 130 escritórios, e temos dois objetivos principais. Fazer essa cooperação bilateral entre a Alemanha e o país que essa Câmara se estabelece, no nosso caso o Brasil, e essa cooperação bilateral vai tanto a parte comercial, tecnológica e assim por diante, e do outro lado, dar o apoio localmente às empresas alemãs. Então, no país que está se tratando. Então, no caso do Brasil, o Brasil. O que eu quero dizer com isso? De um lado, nós temos uma série de atividades que são voltadas à parte bilateral, que vão desde estudos de mercado, delegações, feiras e assim por diante. E, de um outro lado, falando mais da atuação regional, uma parte de cursos, de conexão com o mercado, conexão com startups, são N atividades. Eu acho que a principal atividade que eu gostaria de deixar claro para vocês aqui hoje são as nossas atividades relacionadas ao mundo empreendedor, ao mundo de startups. Quais são essas atividades? Hoje nós temos a iniciativa Startups Connected. Foi uma iniciativa criada 3 anos atrás, com o objetivo de oferecer umas soluções para as empresas associadas para se conectarem com startups do Brasil e da Alemanha. Então, ela é composta aí por uma série de atividades que vão desde um prêmio, um programa de aceleração, rodadas de negócios temáticas, entre outras N atividades. Então, nós já estamos na nossa terceira edição, nós temos aí mais de 1.000 startups envolvidas diretamente, mais de 20 negócios gerados. Estamos no mês que vem agora indo para um espaço próprio de coworking também, então nós temos aqui na Câmara, obviamente, o nosso espaço, mas teremos um espaço para as nossas startups. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do que a Câmara vem fazendo nessa linha, tanto do lado das empresas, no sentido de como a minha empresa pode se beneficiar, quanto do lado da startup, como é que a minha startup pode se beneficiar, a gente fica super à vontade para conversar com vocês também. Agora, para começar, gostaria de passar a palavra então ao Rui, que eu acho que vai fazer uma pequena introdução sobre a Gênova e também já pode tomar liberdade de fazer a sua apresentação. Obrigado, Rui. Hallo, meine Damen und Herren, guten Abend. Comecei bem, né? Não. Obrigado. Eu vou... daqui a pouco eu entro na minha apresentação, só falar um pouquinho da Gênova, porque o Alex Grangeiro, que é o nosso responsável, ele teve um imprevisto, não pôde comparecer, e o grupo, graciosamente, me elegeu como porta-voz da Gênova também, né? Mas uma coisa bem rápida, a Gênova ela é uma hub de empreendedorismo, ligada a um ecossistema da Spread Informática. Qual que é o direcionamento da Gênova? Ela aproveita esse ecossistema que ela tem para selecionar startups, inclusive até incentivando o intraempreendedorismo. Nós temos casos lá de pessoas da própria Spread que entraram nesse hub de empreendedor para dar soluções aproveitando o sistema, o ecossistema da Spread Tecnologia, que é uma empresa com 35 anos em atividade no mercado, com mais de 300 clientes. No nosso caso mesmo do IDECEL, nós somos, até uma coisa interessante, nós somos a primeira startup a apresentar o primeiro pitch que teve, fomos selecionados, porque nós temos uma solução que eles acabaram aproveitando. E o que a Gênova tem feito, que é um pouco até diferente de outros, é isso, ela tem um direcionamento
muito claro sobre que tipo de startup ela quer colocar no seu ecossistema. E tem feito algumas iniciativas, tal qual essa daqui, para auxiliar na parte de divulgação. Então, em nome da Gênero, quero agradecer a imensa presença, estou até surpreso com a quantidade. Muito obrigado e vamos iniciar o evento. Eu acho que a primeira apresentação é do Marcelo, né? Se quiser inverter, inverte também, fica à vontade. Prazer é meu, prazer é meu. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, grande prazer estar aqui, acho muito legal esse evento. E, enfim, a minha startup é a Millennium Bus. Eu não sei se vocês acompanharam o Startup Connected, mas a gente foi um dos ganhadores do segmento de mobilidade urbana. Eu acho legal porque, assim, a nossa startup ela surgiu de um hackathon. Eu não sei assim, quem é que conhece o que é um hackathon? Queria entender assim. Então, a grande maioria não conhece. Hackathon é geralmente um evento que uma empresa lança um problema e fala, bom, pessoal, a gente tem que resolver esse problema com base em alguma inovação ou algo que a gente não faz. E a gente surgiu de alguns eventos desses que a gente participava. A gente sempre foi muito bom de participar desses eventos, ganhamos alguns. E até que surgiu um evento da MTU, que era um evento de mobilidade urbana. E esse evento de mobilidade urbana, a gente chegou na MTU. MTU, não sei se todo mundo conhece, é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Eles têm em torno de 6.500 ônibus. E eles falaram do problema de gestão de frotas que eles têm lá. Eles falaram, bom, a gente tem um grande problema aqui e a gente não sabe direito como resolver. Aí, enfim, apareceram algumas soluções lá e a gente começou a entender, de fato, o porquê que eles não conseguiam gerir direito as frotas deles. E a gente entendeu de que eles têm diversos dashboards lá para monitorar frotas. A gente entendeu de que o maior problema da mobilidade urbana, que é a questão da lotação, eles não têm uma maneira efetiva de saber se está lotado o ônibus ou não. E na hora do evento a gente falou, todo mundo engenheiro, né, tal, na pegada, falou, vamos desenvolver um negócio para contar pessoas. Beleza, vamos. Aí lá no evento, né, pegamos sensores lá, tal, colocamos. Falamos, é assim que a gente vai contar. A gente mostrou, aí eles olharam e falaram, tá, legal, vamos deixar, vamos fazer esses caras com vencedores. A gente ganhou, aí eles deram incubação pra gente de 6 meses. E foi aí que deu o start do negócio. Foi em começo do ano passado. E a gente falou, legal, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem e desenvolver o nosso produto. A gente começou a desenvolver mais ou menos em agosto. Eles deram um ônibus pra gente desenvolver a contagem de pessoas lá. E foi bom, porque era um ônibus que rodava. Era um ônibus que roda São Paulo inteiro, quase. Então é bom porque a gente consegue monitorar, ver em São Paulo onde que o pessoal embarca, desembarca, saber onde o ônibus lota. A gente tem essa noção, porque a gente está desenvolvendo um contador de pessoas lá. E aí chegou um momento de que a gente falou, será que o mundo conhece esse tipo de solução? A gente pesquisou e tal, falou, quantos contadores de pessoas tem no mundo? E a gente falou, não tem, né? É difícil ver alguém que fez isso. A gente falou, legal, vamos tentar expandir isso para o mundo, vamos tentar divulgar isso no mundo inteiro. Aí o pessoal teve ideia de participar de uma Olimpíada de Tecnologia na Suíça. E foi lá que a gente começou a mostrar, assim, em outros países, a tecnologia que a gente estava desenvolvendo. E a gente ganhou a Olimpíada de Tecnologia na Suíça. E o mais engraçado foi que quando a gente ganhou, gerou uma baita mídia em cima da gente. Mas muita, 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 muita. Assim, pra vocês terem uma ideia, o Fábio, que é um dos sócios, quando ele chegou, ele mora em Ouro Fino, que é uma cidade do interior lá de Minas Gerais. Quando ele voltou, chegou na cidade de Ouro Fino, tinha um caminhão de bombeiros esperando por ele para dar uma volta na cidade inteira. O prefeito aplaudindo ele durante o caminho, falando, esse aqui é o Fábio, ganhador da Olimpíada de Tecnologia na Suíça. Deu um diploma de honra ao mérito para o Fábio. Foi uma coisa... Aí eu lembro que no dia seguinte eu estava com o Fábio no ônibus, aí o Fábio me mostra o Instagram dele e fala, Marcelo, é normal isso? Aí ele mostra assim, ganhou mais de 1.000 seguidores em um dia. Ele falou, cara, é normal? Eu falei, cara, não. Eu falei, cara, você ficou famoso. E de fato, na cidade dele, todo mundo conhece ele, ele vai na padaria, ele conta que ele vai na padaria, o pessoal conhece ele hoje, é uma coisa maluca. Então assim, a mídia foi muito grande, foi muito boa, e isso foi bom porque deu possibilidade para a gente mostrar o nosso produto em outros países também. Por exemplo, a gente foi para Harvard e MIT
A gente apresentou o projeto lá e a gente ganhou em primeiro lugar num programa que chama Hack Brasil, que é de startups do Brasil, que apresenta em Harvard e MIT. E hoje, por exemplo, a gente tem mentoria do MIT para desenvolver a nossa tecnologia. E, sim, o MIT mudou a tecnologia do nosso produto da água para o vinho, assim. Então, a gente está com parceiros muito bons depois da visibilidade que a gente teve. E agora, cada vez mais, a gente está conseguindo novos parceiros. E agora a gente está expandindo para fazer em algumas linhas de ônibus a contagem. Ou seja, para que isso, de fato, se torne um produto viável para o Brasil inteiro, em todas as linhas de ônibus, ser obrigado a ter isso. Inclusive, a gente já está até conversando com a SP Trans, para que isso seja obrigatório estar no edital de novas linhas de ônibus, ter o contador de passageiros, e levar isso não só para o Brasil, mas todos os países que isso faça sentido. E é esse o nosso momento atual. A gente está agora no Mobilab. Quem quiser, inclusive, bater um papo com a gente no Mobilab, a gente está lá. O Mobilab fica em São Paulo. Não sei se o pessoal conhece aqui, mas é um laboratório de mobilidade urbana de São Paulo. E a gente está disponível. A gente gosta de bater papo, até porque a solução de contagem de pessoas a gente sabe que é aplicável para outras coisas, que não seja só o ônibus também. Então, também é um mercado que a gente está de olho, apesar de a gente não estar atacando agora. A gente gosta de mapear problemas que essa solução possa solucionar. E é isso, gente. Esse é o Millennium Bus. E eu sou o Marcel. Prazer. Como funciona agora? Não. Agora alguém fala? Alguém dá seguimento? Eu não sou tão bom de improviso, então eu tenho uma apresentação. Só que ela está no lugar errado. Obrigado. Bom, pessoal, eu preparei, assim, nos 20 minutos que teve, devo fazer até um pouco mais rápido, mas o que eu preparei foi uma visão das cidades inteligentes, que eu estou chamando da utopia à realidade, dando também um enfoque sobre as oportunidades que ela abre para startups. Eu espero que vocês gostem da abordagem que nós fizemos. Eu gostei, muito. Primeiro, uma rápida apresentação pessoal. Então, meu nome, eu atuo na área de informática desde 74. Nessa época, o cartão perfurado era algo inovador, absolutamente inovador. A loteria esportiva aqui utilizava o cartão perfurado. Quem mexe com TI acaba com a cabeça sempre voltada à inovação, voltada à melhoria de processos. Isso acaba fazendo parte do raciocínio da gente, né? Fui engenheiro de software na Nixdorf, Alemanha, por isso que eu morei lá 2 anos em Paderborn, Westfália. Depois, aqui no Brasil, segui administrando algumas áreas comerciais em multinacionais. E há 2 anos, depois que você entra naquela fase do idoso, há 2 anos eu tenho me dedicado ao empreendedorismo. Foi na parte de engenharia. Rapidamente, eu vou passar pelo IDCEL, até para fazer a ligação que ele nos deu com as cidades inteligentes. Há 3 anos, eu e o Marcel, que somos os cofundadores do IDCEL, já tínhamos em mente da necessidade de você ter uma solução para monitorar encontro de pessoas, né, para provendo rastreamento, conveniência, ganho operacional, administrando esses encontros. Muitas empresas estavam já fazendo isso, mas qual que foi a nossa abordagem? Nossa abordagem foi um pouco de poesia, né? A vida é a arte dos encontros. A nossa abordagem foi diferente do que outros faziam. Nós fizemos um mecanismo muito preocupado em dar informação para quem está recebendo uma visita ou recebendo uma entrega. Com isso, como nós fizemos? Nós fizemos um mecanismo central para seguir estas atividades, e em cima desse mecanismo nós estamos fazendo esse tipo de solução, mas sempre tendo em mente que, além de controlar a mobilidade da pessoa que está se deslocando, repito, dando informações para quem está recebendo. Isso, na época, há 3 anos, até foi meio pioneiro. Hoje não, você tem a Porto Seguro fazendo isso, você tem a NET fazendo isso, e alguns clientes nossos também começaram a fazer isso daí. Essa abordagem. Nós temos 3 tipos de solução. A primeira delas, comentei da Spread, a Spread está utilizando na gerência dos seus técnicos, gerenciando os seus técnicos, atendendo a área de TI do Banco Itaú. Então, sempre que sai alguém da Spread para atender uma agência do Itaú
na realidade, até ser mais específica, até a área de comunicação do Itaú, o banco sabe quem está vindo, aonde ele está, acompanha em tempo real sua aproximação. Isso foi uma solução que nós fizemos. A IBM, acho que não tem ninguém da IBM, normalmente sempre tem alguém da IBM na plateia, hoje não tem. A IBM também está integrando a nossa solução para acompanhar seus técnicos junto ao Banco Santander, e talvez até outros casos aí que nós estamos desenvolvendo com eles, né? Fizemos uma segunda solução chamada Drive-Thru Virtual, de novo usando o mesmo mecanismo, acompanhando a aproximação de alguém num estabelecimento, que é como se fosse emulando um drive-thru, chamado de Drive-Thru Virtual. Essa solução foi lançada há muito pouco tempo, ela está disponível na loja pública da Cielo, a adquirente. Eles têm um Smart POS, um POS inteligente, que nele tem, a loja pública dela tem essa nossa solução. E a terceira solução, que é também nessa parte de administração, nós estamos lançando no mês que vem, é o Motocas, é um sistema que deve mexer bastante com a relação de como as empresas veem os entregadores. Acho que é até importante falar isso. Hoje, 70% dos entregadores, os motocas, que é o nome científico do motoboy, né, só para esclarecer, grande parte deles recebe por fora. É uma sociedade, é um grupo completamente marginalizado. Foi pedido para nós uma solução baseada em cooperados e junto com sindicatos para ter esses motocas de uma forma regularizada, evitando, inclusive, muitos processos trabalhistas e dando mais garantias aos motocas. Nós até achamos que, na nossa visão, esse projeto ele vai ter, se Deus quiser, bastante repercussão. Bom, essa foi uma apresentação nossa, e depois até no bate-papo a gente fala um pouco mais dessa experiência, né? Mas vamos entrar um pouco nisso que nós preparamos, que seria a Smart City da Utopia à Realidade, que tipo de oportunidade que ele dá. Alguns números. Há 200 anos, apenas 3 cidades no mundo tinham mais de 1 milhão de habitantes: Tóquio, Pequim e Londres. Atualmente, 442 cidades têm uma população maior do que 1 milhão. E a projeção da ONU para 2030 é de que, colocando 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no planeta, 65% dos centros urbanos terão, 65% dessas pessoas estarão em centros urbanos com população maior do que 1 milhão. Ora, administrar uma cidade com 10 mil habitantes é fácil. Com mais de 1 milhão é complicado. Aí, a Smart City, ter uma administração melhor, passa a ser uma necessidade. Não é um impulso simplesmente bonito, porque os desafios à gestão pública são enormes. E você não pode tentar com soluções simplistas, né? Você não pode pegar e falar, não, hoje você não sai na rua, que nem nós fazemos com os veículos, né? Amanhã o outro não sai. Você precisa de soluções mais bem elaboradas. Outra preocupação é que, em grandes cidades, a desigualdade social é muito grande e você tem que fazer uma solução para todos. Você não pode, uma grande cidade, deixar a população menos favorecida ao lado, né, à parte. E a Smart City, o que é, por definição, a Smart City? Acho que esse conceito até é bem legal, que é para a gente ampliar. A definição é muito simples. É uma área urbana, onde você aproveita todos os tipos de sensores que tem para coletar dados. Pode ser uma câmera inteligente, como o Marcelo tem utilizado, pode ser um POS, um RFID, para coletar dados e utilizar esses dados para gerenciar recursos e ativos. Essa que é a definição. Você tendo isso, você tem a infraestrutura para uma cidade inteligente. Ora, os componentes são inúmeros. Então, o que é que as implementações por aí têm feito nesse sentido? Eles dividiram isso daí. Você pode classificar no Smart City em 4 colunas, 4 tipos de componentes diferentes. A parte tecnológica, planejamento, governança e sustentabilidade. Estas áreas, em alguns lugares,
são até em secretarias diferentes, e você tem uma espécie de um diretor de projeto que acompanha todos. Em algumas outras empresas não, principalmente na Europa, onde isso daí está um pouco mais forte, você tem uma vertical de Smart City que vai passando por todas as outras verticais, né? Isso que é o que tem ocorrido. Desses pilares, eu vou passar bastante rapidamente deles, o de tecnologia é o pilar que talvez o Brasil esteja mais, não tão longe do mundo, não tão longe do mercado. Todos os itens de tecnologia que estão colocando aí são itens que o Brasil atua razoavelmente bem. Eu cito, obviamente, a parte de Big Data, mobilidade, centro de monitoramento e empreendedorismo, até porque o IDCEL está aí também, né? Por isso que nos leva a essa vertical, essa coluna. Na parte de sustentabilidade, aí você começa a mexer já um pouco com a cultura, né? Hoje, todos os governos, todas as prefeituras estão preocupados com sustentabilidade. A parte de comunicação inteligente, comunicação colaborativa. Eu adorei uma frase aí, que é uma frase não, uma palavra que é placemaking. Eu não sabia o que era. Placemaking é áreas de conveniência. Antigamente você tinha um coreto e as pessoas andando em volta, né? Agora não, que nem a Paulista, ou coisa assim, são áreas de convivência que isso tem sido bastante importante dentro desses aspectos. A outra parte é a parte de governança. Nessa de governança, eu queria citar um ponto que eu acho muito importante, que é a parte de colaboração. Você ter dados, trocar esses dados e ir colaborando. O assunto de colaboração ele está intimamente ligado a desenvolvimento atualmente. Eu vou dar um exemplo. Qualquer pessoa que esteja mexendo com startup, com empreendedorismo, tem a colaboração, sabe que isso tem que estar fazendo parte do seu DNA. Mas, para falar a verdade, vejam outros casos, analise os Nobel. Antigamente, o Nobel era um prêmio individual. Uma pessoa ganhava um Nobel. Hoje em dia, os mais técnicos são sempre mais do que um. São sempre gente até de países diferentes, né? Então, o termo colaboração para o nosso futuro, para as cidades inteligentes, para as startups, ele é muito importante. Só citar isso. A outra parte é de planejamento. Eu também vou fazer um parênteses, que é assim, os senhores, quase todos aqui, acho que conhecem a Alemanha, né? Então, talvez não seja novidade, mas para muitos que não conhecem, eu morei lá há 34 anos, na cidade de Paderborn, e lá naquela época, se tivesse que construir um edifício para 50 famílias, a dificuldade é bastante grande, porque a prefeitura garante que essas 50 famílias vão ficar numa rua que vai ter água, que vai ter esgoto, que vai ter a parte de colégio, delegacia, bombeiros. Parece lógico, né? Mas aqui não acontece assim. Certo? Aqui parece que o pessoal joga sementes de prédio, assim, os prédios vão brotando, né? Você tirar o vará é muito fácil. E a última vez que estive a Paderborn, que foi há 4 anos, eu noto que o Paderborn cresceu, se desenvolveu, mas continua funcionando até melhor da forma como funcionava. Então, essa parte de planejamento também acho que chama muito atenção. Nós não podemos pensar em Smart City sem dar essa conotação. Agora, tem um subconjunto que é importante, que é a parte das cidades digitais. Quando você olhar só a parte de tecnologia, e tal qual o exemplo que o Marcel falou da parte de controle de mobilidade, ou tal qual os nossos controles, até para fazer alguns acompanhamentos, isso faz parte de um processo tecnológico que seria a base da cidade digital, que é um step antes da cidade inteligente. Porque qual que é o maior desafio quando você está mexendo num projeto de cidades inteligentes? O maior desafio é você integrar essas áreas diferentes. Isoladamente, você não consegue chegar. E, obviamente, o maior objetivo é o power to the people, né? Empoderar, essa palavra agora está na moda, né? Empoderar as pessoas. E aqui que vem essa segunda parte da minha apresentação, uma pausa para uma reflexão sobre a criação da cidade inteligente. Isso daqui, na verdade, quando eu comecei a esboçar, eu estava esboçando mais em cima da cidade inteligente e das oportunidades para mim startup, confesso. Mas depois acabou vindo essa reflexão que eu convido a todos a participarem. Que é assim, sempre que você desenvolve um lugar, você também desenvolve, são sociólogos que falam, não sou eu, essa frase mesmo é do Yuval Harari, acho que muitos já devem ter lido o livro Homo Sapiens, Homo Deus.
que nós estamos criando a sociedade mais desigual que já existiu. Isso é fruto do desenvolvimento. Lembra que na minha foto eu falei, todo desenvolvimento traz perdas, certo? Esse é um exemplo de perda. Outra coisa que é uma revolução, e isso daí é muito importante para as cidades e para a sociedade, é a importância que os dados têm hoje. Há 10 anos nós não estaríamos falando sobre isso. E há muito pouco tempo, toda a sociedade era baseada simplesmente em Deus, né, o teocentrismo. Não faz tanto tempo assim. O Cabo Daciolo ia ganhar no primeiro turno, no caso dele. Em seguida, nós entramos com o iluminismo, nós entramos na parte do antropocentrismo, onde o homem, isso ainda está até hoje, em fase de transição, ele que é o centro de tudo e está aí as suas atenções. Só que a parte de dados está pegando, repito, nesses últimos anos, uma escala quase que incontrolável. Nós temos empresas que não dão serviço quase algum, mas pela quantidade e qualidade de dados que ela tem, são empresas milionárias, bilionárias, para falar a verdade. Isso é. E como será daqui a 10 anos, já que essas progressões em geral é uma progressão geométrica, né? Isso nos leva, primeiro, a essa definição, porque dados e algoritmos são a base não só de uma cidade inteligente, como até da futura sociedade. Essas coisas vão se misturar. O conceito de cidade, ou melhor, a ansiedade da cidade inteligente, o desejo da cidade inteligente, isso não é novo. Isso já existia na infância de alguns ou na infância dos pais de alguns. O que nós não... Hoje, nós temos tecnologia, diferente de que na época dos Jetsons, só que outras coisas temos que levar em consideração. Essa é a parte que eu estou chamando de momento Rivotril, que ele vai deixando a gente triste. Mas daqui a pouco melhora, prometo, não fiquem impacientes. O que é mais importante na sociedade de hoje? O indivíduo ou a sociedade? Alguém falaria? Alguém dá uma ótica? O que hoje é mais importante? Ninguém arrisca. O indivíduo. Uma prova disso é, se eu não quiser dar os meus dados, se eu não quiser que me acompanhem, não quiser falar aonde eu vou, para quem eu vou, com quem eu fui, o que eu me alimentei, que remédio eu estou tomando, eu não falo. Eu tenho direito à minha privacidade, independente se isso é bom para a sociedade ou não. Então, hoje nós vivemos uma sociedade voltada ao indivíduo. Isso é um conceito importante. A segunda coisa é que, e até começa a ser um contrassenso, mas a agência humana você quer serviço, você quer que todo mundo te sirva da melhor forma possível. Isso é meio contrassenso, mas é assim. Agora, até onde a privacidade pode ser violada? E muitas vezes nós sequer sabemos que ela está sendo violada. Nós estamos abaixando algumas aplicações e ninguém lê, se alguém lê, por favor, levante a mão, o termo de aceite. Imagino que vocês saibam que o Google, mas isso não é só o Google ele acompanha onde você vai, ele acompanha o que você pesquisa. Eu não sabia, ele acompanha algumas falas tuas. Eu vi um caso que eu achei assim, impressionante, da pessoa estar fazendo uma apresentação falando de gato, 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 ele sai, entra num site de notícias, começa a vir propaganda de produtos para gato. E também a câmera. Então, existe um Big Brother que a gente até não sabe. Em tese, é para nos dar mais serviços. Mas isso precisa ser considerado. Um outro caso importante, quando a gente está falando de Smart Cities, há pouco tempo, nessa cidade, nós tivemos casos de que repórteres eram proibidos de entrar em centros de controle. Então, tem um caminho enorme, uma diferença enorme do que é para o governo fazer e do que a cidade inteligente espera que o governo faça. A outra coisa pode parecer estranho, mas é ética e cidadania. Por que isso é importante para uma cidade inteligente? Eu faço uma pergunta simples que responde isso. Onde é mais fácil implementar uma cidade inteligente? Em Tóquio ou São Paulo? Em Salvador ou Frankfurt? Já imaginou o soteropolitano colaborando? Deixa, meu rei, depois a gente fala. Tá. Outro fator importante é a partir de planejamento de longo prazo. Você não constrói um projeto dessa envergadura em 4 anos, 3 ou 2 anos. São projetos muito grandes. Você vai trocando secretários, vai trocando prefeitos.
Isso daí tem que seguir uma linha que não é partidária, é uma linha da sociedade. Também, decorrente disso, a parte você não faz sem dinheiro, você precisa de incentivos fiscais, incentivos não fiscais. As PPPs, pode ter gente que adora público-privado, tem outros que não. Então, isso também tem que ser de uma linha, tem que ser regulamentado e respeitado. E quando nós falamos de inclusão tecnológica, não é só os menos favorecidos, mas também tem que ser uma coisa que seja para todos, inclusive para os idosos também, né? Mas, enfim. E poucos falam nisso, mas é super importante você ter vigilância. As grandes cidades, as grandes metrópoles estão com câmeras em todos os lugares do mundo e com grandes, severas penalizações, porque, infelizmente, o ser humano, sem uma certa penalização, ele é meio rebelde, ele não aprende tão fácil, não, né? O que eu queria concluir, essa parte aí que eu chamei de momento Rivotril, é de que, ao pensar numa cidade inteligente, você não tem só o problema tecnológico, você tem que resolver, tem que repensar os problemas sociais, políticos e até mesmo do que nós queremos para a nossa sociedade. E para não fechar com esse momento Rivotril, para ter um pouco de êxtase na jogada, que é o que particularmente eu tenho feito, é nos concentrado na parte da cidade, não da Smart City, mas da cidade digital, onde a utilização da tecnologia, como iniciativas que o Marcel mencionou, fazem sentido. Muitas coisas que nós no IDCEL temos faz sentido para a cidade digital, que não é um passo anterior. Tem alguns lugares que estão fazendo isso, se concentrando na cidade digital para depois ir para a cidade inteligente. Esse é um caminho que é o que nos leva, enquanto empreendedor, a nos preocupar com essa situação. Eu costumo encerrar, já nos últimos 2 anos, qualquer apresentação que a gente faça com o mantra do IDCEL, que é exatamente assim: no mundo conectado ou numa cidade inteligente, é impossível, não faz sentido você não ter informação de o que ou quem está vindo para você. Se hoje ainda não é assim, será. Espero que vocês tenham gostado da abordagem e muito obrigado. Oi, pessoal, eu tenho uma dúvida. Só um minutinho, por favor. A ideia de continuar era assim, que Marcel, Bruno e Rui se sentassem aqui na frente, não, só um minutinho, para responder a todas as suas questões. Mas eu acho, pessoalmente, que aqui está um clima bem descontraído. Eu conheço algumas palavras importantes brasileiras. Que não sei se vocês realmente querem que todo mundo fique lá sentado na frente e responder as suas questões. O que vocês acham? Vocês querem que se... Vamos fazer uma votação, Vipk? Aí, desculpa, tá alto, né? Não, na verdade, eu concordo com a VIP, que, na verdade, estava conversando aqui. O objetivo principal desse evento, de fato, é promover um network entre vocês. E, de vez em quando, é difícil conseguir promover isso e ativar esse network. A gente está vendo agora que, de fato, vocês estão conversando e estão aproveitando desse momento. Então, a gente está pensando 2 vezes em, de fato, quebrar isso meio anticlímax e voltar para o ambiente de apresentação. Então, aqui queria fazer uma breve votação com vocês, e não se acanhem em votar, de fato, aquilo que vocês tenham interesse. Eu vou pedir que levantem a mão quem tem interesse em não termos o painel. Não termos o painel. Eu coloquei meio... Pode falar besteira. Você pode votar também. Posso votar também, então beleza. Sem painel? Não. Sem painel a votação sem painel. agora. Ei, levantam os braços, sem painel. Sem painel ganhou. Vamos beber, pessoal, isso aí. Porém, eu gostaria de convidar, mesmo sem painel, Rui e Marcel para ficar comigo 2 minutinhos, porque eu gostaria... Oh, Bruno! Porque eu gostaria de entregar um pequeno presente em nome do Clube Transatlântico.